Agora não tem para onde correr, hein, pessoal? Perdeu, arruma a malinha e vai embora para casa. Sim, começa a fase eliminatória do Campeonato Amazonense de 2024, ainda no nosso primeiro turno, mas já vale muita coisa, gente. Vale uma vaga na Copa do Brasil, uma vaga na Copa Verde e uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, caso o vencedor necessite, evidentemente. Vamos falar sobre isso tudo. Eu vou dizer para vocês aqui quem que eu acho que leva vantagem, quem é o favorito de cada um desses confrontos, mas antes, roda a nossa vinheta. Para você que é novo por aqui, galera, faça as honras da casa, hein? Não esquece de fazer a sua inscrição. Se você gosta do futebol amazonense, do campeonato amazonense, já sabe, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque aí você vai receber sempre o nosso conteúdo de primeiríssima mão. E é claro, deixa o teu comentário também. Você pode e deve, tem direito de discordar aqui dos palpites que eu vou dar sobre essa fase da competição. Eu não gosto nem de chamar de palpite, né, pessoal? Na verdade, é uma avaliação que eu fiz dos jogos que eu assisti até aqui e do potencial dessas equipes. É claro que surpresas acontecem no futebol, e é por isso que o futebol é tão legal, porque a gente não tem... não é como a Fórmula 1, onde você tem o carro mais foda, você sabe que o carro mais foda vai vencer no fim das contas. O futebol não é assim. Pode acontecer um resultado diferente, mas é claro, eu vou dizer aquilo que eu acho de cada uma dessas equipes, no caso, os seus favoritos. Mas antes da gente entrar direto nesse assunto, vamos falar aqui da quinta e última rodada, rapidinho, gente, só para dar os resultados, né? Porque o Nacional finalmente conseguiu uma vitória, o Nacional que vinha aí de 4 empates, conseguiu uma vitória em cima do Rio Negro. Já o Parintins venceu o Manaus Futebol Clube por 1-0. O São Raimundo levou de 3-0 do Amazonas FC e o Manauara encheu aí o cesto do Unidos do Alvorada com 5 gols aí, a maior goleada até o momento do Campeonato Amazonense de 2024. E por último, não menos importante, né, nós tivemos o derby lá de Manacapuru e no derby de Manacapuru deu empate entre o Princesa dos Solimões e o Operário. Então vamos ver aqui agora como ficou a posição cristalizada das equipes. Aqui no caso do Grupo A, nós temos aí o Amazonas, né, que começou aí, teve um início bem complicado no campeonato, mas ele já é líder do seu grupo, do Grupo A, fechou na melhor posição aqui com 8 pontos. O Manaus vem logo na sequência com 8 pontos também em segundo lugar. O Nacional ficou em terceiro com 7 pontos conquistados. O Operário em quarto lugar com 4 pontos. E o Unidos da Alvorada, o pior time da competição até aqui, conquistou apenas um mísero pontinho e não vai disputar essa fase, né? Ele não vai disputar os jogos eliminatórios. A oportunidade aí que o Alvorada tem para aproveitar que ele não está nessa fase aí, tentar dar uma arrumada na casa, para quem sabe assim possa tentar escapar da degola. Mesmo assim vai estar difícil. Grupo B, vamos para o grupo B, e a gente tem aqui líder absoluto, o Parintins com 11 pontos, o Manauara em segundo lugar com 10, o São Raimundo com 3 pontos, o São Raimundo na terceira posição com 8 pontos, o Princesa dos Solimões com 6 pontos em quarto lugar, e aqui o pior time do grupo B é o Atlético Rio Negro Clube, que só tem 2 pontos, originários aí de 2 empates que ele teve nessa fase da competição. Vamos pular aqui para a classificação geral, porque isso é muito importante quando a gente trata questões de classificação para a Série D e também para o rebaixamento, né? A gente tem aqui na classificação geral o Parintins com 11 pontos na primeira posição, o Manauara em segundo com 10 pontos, o Amazonas FC, atual campeão brasileiro da Terceirona, ele está na terceira posição com 8 pontos. E na quarta posição, fechando ali o G4, a gente tem o Manaus com 8 pontos. Na sexta posição, aliás, na quinta posição, a gente tem o São Raimundo com os mesmos 8 pontos. O Nacional com 7 pontos na sexta posição. Em sétimo lugar, a gente tem o Princesa dos Solimões com 6 pontos. E agora a gente vai falar da zona de rebaixamento, porque na zona de rebaixamento nós temos aí o Operário na oitava posição, o primeiro ali dentro da zona de rebaixamento, o Rio Negro na nona posição
E o último, em 10º colocado, é o Alvorada. Então, 3 times, se acabasse hoje o campeonato, esses 3 estariam rebaixados para a Série B. Agora vamos falar aqui dos jogos, como ficou o cruzamento. Nunca é demais a gente lembrar que tem um vídeo bem completo aqui no meu canal sobre o regulamento do Campeonato Amazonense. Vou deixar o link na descrição e aí você pode ali viajar em todas as fases da competição. Mas lembrando um pouquinho de como funciona esse regulamento, e ele é assim, gente, na primeira fase, os times do grupo A jogam contra os times do grupo B. Vão fazendo toda essa primeira fase e depois a eliminatória é dentro do próprio grupo, gente. Então, naquele sistema. Por exemplo, o grupo A, o Amazonas vai enfrentar o Operário nas quartas de final. O Nacional pega o Manaus. E depois disso, eles se enfrentam, aí o vencedor de cada um desses jogos se enfrentam na semifinal. A mesma coisa no grupo B. Isso vai mudar somente na segunda fase da competição, pessoal, porque na segunda fase aí já muda um pouquinho. Por exemplo, os times vão jogar entre si, caso ali os times do grupo A vão jogar contra os times do grupo A e do B, a mesma coisa, e aí o cruzamento com outras equipes acontece apenas na fase eliminatória. Mas nessa aqui é assim que vai funcionar. E agora vamos direto para os jogos, pessoal, porque é o seguinte, são 3 jogos que vão acontecer no sábado e apenas um no domingo. Nós temos 2 jogos às 15h30, que vai ser o do Manaus contra o Nacional, que vai ser na Colina, e a gente vai ter também o Manauara contra o São Raimundo no Carlos Amit no mesmo horário, no sabadão. No sábado à noite a gente vai ter o Parintins enfrentando o Princesa do Solimões. Esse jogo vai ser às 20 horas lá no estádio Francisco Garcia. E no domingo a gente tem aqui o Amazonas contra o Operário, 15h30 na Arena da Amazônia. Vamos falar agora de cada um desses jogos e de seus respectivos favoritos, pelo menos na minha opinião. Valendo aquela coisa, pessoal, é uma opinião pessoal com base naquilo que eu assisti nos jogos até aqui. Não quer dizer que é o que vai acontecer. Eu estou explicando aqui, embora pareça explicar o óbvio, mas é como eu sempre digo aqui na internet, né? Não basta a gente explicar, tem que desenhar. E não basta desenhar, tem que explicar o desenho. Vamos começar falando do confronto entre Nacional e Manaus. Esse confronto promete demais. Eu acho que as duas equipes se equivalem. Ficaram ali em posições muito próximas, né, na classificação. O Manaus na 4ª posição, o Nacional na 6ª. Porém, me parece que o Nacional teve muito mais dificuldade, e uma dificuldade numérica, né? 4 empates, tem uma dificuldade grande de fazer gol, o time perde muito gol. Então, assim, vai ser um duelo muito interessante, vai ser um duelo bacana da gente assistir, com 2 caras que têm muita experiência no banco de reserva. De um lado, o Lana, um grande vencedor desse campeonato amazonense, histórico do nosso futebol, contra o Marcelo Vilar, um cara que é bicampeão brasileiro da Série D, ou seja, vai ser nesse aspecto tático ali bem interessante. Porém, eu acho que até aqui, pelo que apresentou até aqui, o Manaus ele é levemente favorito. Se eu tiver que fazer uma divisão aqui, eu coloco 51-49 para o Manaus. Eu acho que o Manaus tem mais condições aí de avançar de fase, pelo menos pelo que eu vi até agora a equipe apresentando e pelo que o Nacional também apresentou. E agora vamos falar o seguinte, pessoal, de Parintins e Princesa, esse jogo que vai acontecer lá no Francisco Garcia. E esse jogo promete demais, são 2 equipes do interior, mas é nítido que o Parintins, na minha opinião, leva um pouco mais de vantagem nesse aspecto. Primeiro porque ele conseguiu fazer a melhor campanha até aqui do campeonato, começou muito bem o Parintins, é a melhor participação dele, né? Não dá nem para falar assim, é a melhor participação de todos os tempos, porque é um time novíssimo aí na divisão, mas até aqui sim, jogou muito bem e ostenta de uma forma merecida essa classificação geral no campeonato amazonense. Eu acho que o Princesa, né? O Princesa, ele foi um pouco mais irregular, ele vai ter o desafio de ter que jogar fora de casa. O Parintins conhece muito mais o campo do Francisco Garcia, então eu acho que aí a vantagem é do Parintins. E se eu tiver que fazer uma divisão ali, eu acho que fica assim 60-40 em termos de proporção das chances do Parintins levar essa vaga, ainda mais porque ele joga também
pelo empate. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar aqui, pessoal, mas é isso. Nesse primeiro momento, o empate, quem tem a melhor campanha pode jogar pelo empate, mas essa vantagem, quem tem a melhor campanha joga pelo empate e tem a vantagem do mando de campo. Isso acaba parcialmente na próxima fase, onde a gente não vai ter vantagem mais do empate, apenas a vantagem do mando de campo. E se o jogo terminar empatado, na próxima fase, não nessa, na próxima fase a gente vai ter cobranças de pênaltis. Então essa é a minha visão sobre esse encontro aí do Parintins contra Princesa. Manauara, que é outro jogo do sábado aqui às 3h30, a gente tem o Manauara contra o São Raimundo. O Manauara teve um início aí turbulento, né? Perdeu o treinador, né? Foi demitido, o Chacon assumiu aí as baterias, então, mas mesmo assim, né? O time fecha a primeira fase na segunda posição. O São Raimundo é um time valente, né? Que tem mostrado um futebol com muita valentia. O São Raimundo que perdeu o Lucas Peteca, né? Que não joga mais pelo clube, depois de ter rolado um baita estresse ali entre ele e a torcida, xingamentos no estádio, depois teve torcedor querendo pegar o cara lá fora, e o Peteca mandou brasa, e no fim das contas, né, acabou chegando ali a um comum acordo, e o Peteca e o São Raimundo não seguem mais juntos nesse campeonato. Então eu acho o seguinte, nesse aspecto, sim, o São Raimundo tem um time muito valente, tem um baita treinador no seu banco de reservas, que é o Sérgio Duarte, mas eu acho que se a gente colocar ali os pingos nos is, o Manauara, sim, é favorito para passar de fase. O último jogo, porém, não menos importante, entre o Amazonas e o Operário. E, pessoal, não dá para falar uma coisa muito diferente do que o favoritismo, evidentemente, do Amazonas. Se eu tivesse que dividir em proporção aqui, com todo respeito ao Operário, mas seria uma divisão ali 70-30, né? 70% de chances ali para o Amazonas, contra 30% do Operário. É um negócio meio Davi versus Golias. Porém, é aquela história, né? O futebol permite que o Operário possa sonhar e ralar ali. Eu tenho certeza que os caras vão deixar até a última gota de sangue no campo para tentar fazer essa classificação que seria histórica. Porém, a gente sabe que do outro lado tem um time que, apesar de não ter mostrado ainda todo o potencial que pode nesse campeonato amazonense, mas a gente sabe do tamanho do Amazonas, o tamanho que ele conseguiu chegar. Tem jogadores ali, campeões brasileiros, que com certeza vão querer honrar, né, essa conquista recente e tudo mais. Então, por tudo isso, eu creio que não dá para ser diferente da gente apostar aí no Amazonas FC passando de fase. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esses são os meus palpites, tá? Depois, se alguma coisa der diferente, vocês podem vir aqui, dizer, você errou, não sei o que, tudo bem, tá de boa, é futebol. Só claro, né? Se for tirar um sarro da cara do tio aqui, pelo menos que seja de forma respeitosa, assim como eu sempre trato todo mundo aqui. Vamos, que o futebol não para, e o campeonato amazonense muito menos, ainda mais agora, que está valendo o título do primeiro turno.